Olá, está no ar mais um CPT Debate aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Esse programa é muito especial em que a gente quer falar sobre assuntos polêmicos e que às vezes trazem divergências entre os nossos membros na igreja, também abrindo um espaço de diálogo sobre esses assuntos tão importantes que a gente também deve entender, compreender à luz da palavra de Deus. E o programa CPT Debate de hoje vai abrir numa nova série com os documentos apresentados pela CTRE, Comissão de Teologia e Relações Eclesiais da Igreja, que foram apresentados na última Convenção Nacional em junho, no Espírito Santo. Na oportunidade, foram apresentados 3 estudos sobre os temas relações homossexuais, ordenação de mulheres ao ministério pastoral e pastor filiado a partido político. E hoje, então, a gente vai abrir essa série falando sobre o pastor e a política. Afinal de contas, estamos nos aproximando mais uma vez de um processo eleitoral aqui no Brasil e o embate político se torna cada vez mais caloroso também nesse ambiente político. E no ambiente cristão, como nós cristãos devemos nos portar em relação à política? E os pastores, a diferença também no comportamento deles? O que a Bíblia fala sobre a relação igreja e Estado? Alguns questionamentos aí que a gente vai esclarecer hoje. Lembrando que o CPT Debate sempre tem a presença aí da Diretoria Nacional, de um representante da Diretoria Nacional, do Seminário Concórdia e também da CTRE, da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais. E hoje, no programa, para falar sobre o pastor e a política, estamos recebendo o presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller, também o diretor do Seminário Concórdia, professor Gerson Linden, e representando a CTRE, o Jairo Cristi. Vamos começar aí a saudar os nossos convidados, então. Presidente. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Rodrigo. Um abraço especial para o Dr. Gerson Linden, também para o nosso irmão Jairo Cristi. Uma grande alegria poder estar aqui nesse debate e poder dialogar sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade e, acima de tudo, importante para a nossa igreja. Deus nos abençoe. Esse seja um momento para a honra e glória do nosso Deus e para o bem, para o crescimento da nossa igreja e da nossa sociedade em geral. A gente que agradece aí a participação do presidente, mais uma vez no CPT Debate, porque já esteve em outra oportunidade aqui com a gente, mas pela primeira vez, representando aí o Seminário Concórdia, professor Dr. Gerson Linden, bem-vindo ao CPT Debate. Muito obrigado, muito boa tarde, Luana, presidente Geraldo, Jairo e os estimados ouvintes e aqueles que estão assistindo aí pela internet. De fato, é um tema bastante interessante e que provoca reações muito diferentes, então vamos conversar um pouquinho sobre ele à luz daquilo que a própria Convenção Nacional deliberou através do documento da CTRE. Muito bem. E também pela primeira vez aqui conosco, representando a CTRE, Jairo Cristi. Boa tarde, bem-vindo ao CPT Debate. Boa tarde, Luana. Boa tarde, presidente. Boa tarde, pastor Gerson. É um tema bem atual, né? E é um tema polêmico hoje, porque a gente vive no país uma grande dualidade, né? Duas correntes muito fortes, e a tentação é grande de sempre tomar partido, né? Então é importante nós falarmos sobre isso, sim. A gente está aí à disposição. Ok? Obrigado. Muito bem. Só para reforçar aí, né, a gente apresentou o Jairo Cristi como representante da CTRE, mas tivemos lá na Convenção Nacional também a eleição aí das novas comissões, né, e tudo mais, mas a gente está trazendo aí o pessoal da comissão da CTRE, da gestão anterior, porque foram eles que estudaram esses documentos e apresentaram lá na Convenção Nacional, então por isso o Jairo está aí com a gente. E para a gente iniciar esse debate de hoje falando aí sobre a participação, né, dos pastores no ambiente político, né, político partidário. Acho que para a gente começar a explicar, conceituar, né, o que significa a política e a política partidária, né? Qual a relação e a diferenciação? Vou começar com o presidente. Pois é, eu ia sugerir começar com o Dr. Gerson, mas política, né, a palavra política, o professor Gerson pode até aprofundar mais esse tema. Todos nós somos seres políticos, né? Quando Deus nos criou para viver em comunhão, para viver em sociedade, para viver junto com outras pessoas, Deus não nos criou para sermos sós, né?
Lá no princípio, quando Deus viu que Adão estava sozinho e criou a Eva, e disse, não é bom que o homem esteja só, Deus estava mostrando que o ser humano é um ser político, né? que tem algo em comum, né? Política vem de polis, administração das coisas em comum. Então, é muito importante que a gente tenha essa convicção, essa clareza de que nós, cristãos ou não cristãos, não podemos nos omitir dos temas políticos, porque os temas políticos dizem respeito aos assuntos comuns a todos os cidadãos, né? Que convivem conosco e com os quais nós convivemos no dia a dia. Porém, política partidária, aí já é uma coisa diferente, porque se trata de você mostrar a sua preferência ideológica, a sua preferência partidária. Especialmente o Jairo já lembrou, aqui no Brasil nós vivemos um polarismo extremo, e infelizmente isso está se manifestando em muitos lugares no mundo, né, onde as pessoas não conseguem mais pensar nas coisas em comum de uma forma equilibrada, de uma forma isenta, e quase sempre elas olham todas as coisas pela lente ou da ideologia de direita ou da ideologia de esquerda, e aí aquilo que deveria unir as pessoas, né, e buscar soluções em conjunto acaba dividindo, acaba afastando as pessoas. E aí que as coisas acabam sendo difíceis de serem administradas na sociedade em geral, nas famílias e na igreja. Então, assim, brevemente, né, a política ela não pode ser demonizada, né? Nós não podemos cair na tentação de demonizar a política e impedir ou desincentivar as pessoas de bem a participar da política, porque nós vamos, então, nesse caso, entregar a administração das coisas que são comuns, que são públicas, que são de todos, nas mãos de pessoas desonestas, nas mãos de pessoas desqualificadas, e que não vão buscar o bem de todos, não vão buscar o bem comum, mas vão buscar o bem próprio. Então, acho que essas duas coisas precisam ser bem claramente definidas. Política, eu diria que é coisa de Deus, porque quando Deus criou o ser humano, ele o criou para viver em comunidade. E se vive em comunidade, existe política, porque as coisas comuns precisam ser administradas. Mas aí depois nós podemos aprofundar um pouco mais esse assunto. Talvez seria bem interessante ouvir os demais irmãos dessa mesa, que vão poder aprofundar mais esse assunto. Muito bem, exatamente isso eu ia comentar que o presidente falou, né, sobre essa questão das relações políticas que a gente acaba tendo nos nossos ambientes também pessoais, né, e às vezes a gente acaba rotulando a questão do partidarismo, né, e acaba confundindo um pouco isso, mas eu vou deixar aí também o diretor e o Jairo se manifestarem. Diretor. Muito bem. Na verdade, a resposta do presidente foi bastante completa e há muito pouco o que dizer além disso, né, na distinção entre política e política partidária. Talvez só apelando um pouquinho para a origem da palavra, que talvez nos ajude. O presidente mencionou a palavra grega polis, né? Polis é a cidade, né? E desde lá, a antiga Grécia, a polis era aquela organização de cidadãos que tratavam dos assuntos da cidade. Então, eles se reuniam numa assembleia para tratar de questões, por exemplo, como enfrentar um inimigo que estaria atacando, ou como cuidar lá da pavimentação de ruas, e etc., né? Então, política tem a ver com a cidade, né? E cidade aqui como o lugar em que nós comungamos com outros, exatamente na linha daquilo que o presidente colocou, né? É algo que está em comum. Inclusive, existe um verbo grego, ele é usado uma vez no Novo Testamento, o verbo politeuo, que significa viver como um cidadão. Então, política tem a ver com isso. A gente vive como um cidadão na cidade, e aqui cidade no sentido bem amplo da palavra, né? Um conjunto de pessoas que convivem para resolver problemas comuns, para ajudar uns aos outros. Então, política é coisa muito boa nesse sentido, né? Política tem a ver com regras que comandam a nossa vida na sociedade, que permitem que a nossa liberdade seja exercida sem afrontar a liberdade do outro. Então, é coisa muito boa. Agora, a política pode ser mal exercida, evidentemente. Há maus administradores da vida pública, infelizmente, né? E aí entra a questão da política partidária, que o presidente também deixou bastante claro, né? Um partido é uma divisão, é um grupo.
É um grupo separado, é um grupo que tem uma ideia diferente. Há um lado saudável numa divisão partidária, no sentido de que é bom que haja ideias diferentes dentro da vida em sociedade, que não haja apenas uma ideia, o que poderia gerar um autoritarismo. Então, há um lado da política partidária que nós devemos saudar. O problema dela é quando ela provoca divisões entre as pessoas, que ela torna pessoas inimigas. E eu diria até pior ainda quando essas divisões entram na própria igreja e que, por causa de uma política partidária dentro do seio da igreja cristã, haja divisões. Aí realmente seria uma coisa muito ruim. Mas a política como tal, como bem deixou claro o presidente, é algo bom, é a vida na sociedade, é a vida em comum. Bem, Jairo Cristi, gostaria de complementar? A posição que a gente tem que ver do cristão na sociedade é que o cristão, nós estamos num país com liberdade política, né? Garantida pela Constituição, né? E a clara separação entre igreja e Estado. Então, nós não podemos dizer que o cristão, no caso luterano, não deva fazer parte da política, né? Eu acho que ele está incluído na sociedade e deve efetivamente fazer parte da política, né? Como diz o presidente, para preencher espaços, né, que às vezes são interessantes para até pelos nossos princípios e as nossas convicções, né? Então, eu acho que o cristão luterano deve efetivamente participar da política. Muito bem, aproveitando esse gancho, Jairo, que você citou aí sobre a questão da liberdade partidária, né? No texto, no parecer, né, esse número 3, né, que foi apresentado na convenção, cita o artigo 5º da Constituição Federal, né, que diz que no Brasil temos total liberdade política, inclusive político-partidária, onde todos são iguais perante a lei. Especificamente em relação aos pastores, né, já que a gente está falando aí sobre a questão dos pastores vinculados aos partidos políticos. Qual é a posição da IELB em relação a isso? A posição da IELB é que o pastor não deva ser filiado a partido político, né, e não deve fazer propaganda política partidária, porque, na verdade, o pastor é uma figura singular nesse processo. Eu posso dizer assim, por exemplo, com o exemplo do meu pai, durante 50 anos foi pastor, eu nunca soube, por exemplo, em quem ele votou, né? E também não usou o púlpito para isso. Tem que ter um cuidado muito grande com as redes sociais. O pastor, na verdade, é uma figura que trabalha com a isenção, porque a isenção tem a ver com a decência e ordem, né? Como ele cuida da decência e ordem? Como é que ele cuidaria dessa polarização, por exemplo, dentro da congregação, se ele não está isento? Como é que uma pessoa que não é isenta e deve se posicionar assim vai lidar com essas situações no dia a dia? Então, a recomendação da igreja, olhando para o seu estatuto, para o regimento, né, e também pelo que a gente chama de código de ética pastoral, é desrecomendado que o pastor se vincule a partido político e menos ainda faça posição política partidária, por essa figura da imparcialidade que ele precisa passar, né? Então, essa é a postura que o documento expressa e essa é a postura que a gente, então, levou para a Convenção Nacional. Até porque o pastor, ele acaba sendo um exemplo para muitos membros, né? Ele acaba sendo também um incentivo, né, para algumas posições, inclusive aí no ambiente político. E aí, até porque o Jair comentou sobre essa questão, né, da congregação, do púlpito, né, também, onde o pastor ele vai estar ali carregando, levando a mensagem, essa importância, né, presidente, de ter esse cuidado do que ele está falando ali para os membros, né? Como é que a igreja, a diretoria nacional tem orientado pastores nesse sentido? Eu normalmente, quando se trata desse assunto, eu me foco em algumas passagens bíblicas. A primeira que eu destaco é 1 Timóteo 3:1, que diz assim: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Evidentemente que todas as vocações são muito importantes, né? Mas o ministério pastoral,
ele trata de assuntos que não dizem respeito apenas a esta vida, muito mais, diz respeito às coisas eternas. Por meio do ministério pastoral, Deus quer oferecer às pessoas os meios da graça, o batismo, a palavra, a santa ceia. Deus quer oferecer para cada indivíduo aquilo que Jesus conquistou na cruz para todos, ao dar sua vida. Deus quer oferecer para cada indivíduo através dos meios da graça. E o ministério pastoral está intimamente relacionado aos meios da graça, ao uso dos meios da graça, à administração dos meios da graça. E é impossível que a gente permita que qualquer tema desse mundo seja colocado como obstáculo, como barreira entre o pastor e as pessoas que são o alvo da graça de Deus. Por isso, assim, quando o Jairo falou que o pastor é algo singular, diferente, né? É nesse sentido, porque ao ministério pastoral foi deixado, com o ministério pastoral foi deixado os meios da graça. Por isso, outro texto que eu gosto muito é de Romanos 12, 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Né? Quem ocupa o ministério pastoral, que se ocupe com tudo que pode, com tudo que tem, ao ministério pastoral. Né? Então, por isso que a gente tem enfatizado muito que o pastor, ele tem a liberdade, linkando com a questão anterior que você levantou, Luana, o pastor tem a liberdade, sim. Eu, como pastor, eu tenho a liberdade de votar em quem eu quero, eu tenho a liberdade de não votar em quem eu não quero votar, mas eu não tenho a liberdade de dizer para as pessoas em quem eu quero votar, e também não querer determinar em quem as pessoas devem votar. Porque a partir do momento em que eu começo a fazer essa mistura, eu levanto uma barreira entre entre mim, e o alvo que Deus quer alcançar com os meios da graça, que são as pessoas que Deus coloca aos meus cuidados, sobre o meu pastoreio. Então, acho que essa ênfase precisa ser muito clara, e o pastor precisa entender, né, da sublimidade do ministério que Deus confiou a ele, e que nessa distinção de igreja e Estado, né, ele tem uma função muito importante dentro da igreja, embora cidadão, né, no Estado, ele pode exercer seu direito, deve exercer, mas não misturando as coisas e não fazendo com que isso seja um obstáculo para essa preciosidade que ele tem em mãos, que são os meios da graça, para não impedir que esses meios cheguem até as pessoas. Muito bem, o presidente tocou num ponto bem importante, que é a questão da divisão, né, da separação entre igreja e Estado, e eu quero que a gente aborde também um pouquinho sobre isso, né, até para explicar aí para a nossa audiência, mas antes disso eu queria ouvir do diretor do seminário também, né, sobre essa preocupação, se existe essa preocupação também, né, de orientar desde os estudantes também, né, como se posicionar, né, a esses temas sensíveis. Verdade, isso que o presidente colocou quanto ao pastor é uma postura fundamental. O pastor não pode ser uma fonte de divisão de uma congregação por causa de uma política partidária, né, por causa de uma visão política específica. E nós aqui no seminário procuramos orientar também os alunos quanto a isso. Na primeira reunião do ano que tivemos com todos os estudantes, professores aqui, inclusive pedimos que fossem muito cuidadosos naquilo que o próprio colega Jairo colocou há pouco, com as redes sociais. É muito comum que nas redes sociais a pessoa acabe falando muito, acabe se expondo muito, e às vezes um pouco além dos limites aceitáveis, não é? Então, nós procuramos alertar o estudante para que ele não enverede nesse caminho de entrar nesse debate político partidário. Como futuro pastor, ele já deve cuidar. Ele tem, certamente, como o presidente colocou muito claro também, cada um de nós tem a sua posição política partidária, né? Talvez com uma tendência mais para um lado, mais para o outro lado. Mas como pastor, nós somos pastores de todo o povo. E então nós temos que ter esse respeito, porque nós teremos diante de nós pessoas que têm visões diferentes da política, pessoas que têm até mesmo visões antagônicas quanto a como deveria um país ser governado. E nós somos pastores para todos eles. Portanto, não deveríamos ser nós a causar uma divisão que, infelizmente, já está existindo.
Muito bem, bem importante essa fala do diretor, né? Especialmente nas redes sociais, porque volta e meia a gente comenta, né, das pessoas aí terem essa liberdade e acabarem não pensando, né, não respeitando muitas vezes as diferenças de opiniões e tudo mais. E eu acho que também um detalhe importante, né, porque às vezes a gente sabe, nós temos as nossas contas privadas, públicas ali, mas também às vezes a gente responde, né, em nome de uma congregação, em nome de uma escola, enfim, né, também ter esse cuidado da posição, né, que tu está ocupando. E agora sim, acho que para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão da divisão entre igreja e Estado, qual é o posicionamento da IELB, né, o que a Bíblia fala sobre isso? Vou começar com o presidente. Na verdade, acho que a forma certa de dizer seria distinção, né? A gente tem, a partir de Lutero, uma distinção de igreja e Estado, ou seja, ambos são ferramentas de Deus, né? Ambos são os braços de Deus, porque Deus criou todas as coisas e Deus governa todas as coisas, né? E só que Deus governa através da igreja, né? E com a igreja Deus deixou a palavra e os sacramentos, Deus deixou os meios da graça. E com o Estado Deus deixou a espada, né? Deus deixou leis e deixou uma missão diferente. Ou seja, a igreja tem uma missão e o Estado tem outra missão. A igreja, o Estado não vai perdoar pecados, por exemplo, né? Deus não deixou o ofício das chaves com o Estado. O Estado tem leis e executa as leis para que as pessoas possam viver com ordem, da melhor forma possível, né? E a igreja não vai decidir questões de herança, não vai decidir questões que são próprias do Estado, né? Inclusive a questão do casamento, às vezes as pessoas confundem, né? A igreja vai fazer o casamento. O casamento é coisa do Estado, quem regulamenta o casamento é o Estado. A igreja, né, com o braço de Deus, abençoa uma união entre um homem e uma mulher, né? Abençoa o casamento. Então, é muito importante ter essa clareza. Agora, ao mesmo tempo, os cristãos, eles circulam nessas duas esferas, né? Eles são da igreja, são o povo de Deus, mas eles fazem parte do Estado, né? Então, é muito importante também que eles sejam sal, que eles sejam luz, que eles sejam o bom perfume de Cristo no Estado, né? E aí, de novo, voltando à questão política, né? A partir do momento que o pastor, e quem não é pastor também, entrar de uma forma assim tão ferrenha, tão radical na discussão política, nesse polarismo que nós estamos hoje, ele não está contribuindo para que esses dois braços de Deus trabalhem de uma forma harmoniosa, né, para o bem da sociedade e para a glória de Deus. Então, eu entendo que a moderação, o equilíbrio, uma posição mais de centro para os cristãos, ela sempre vai ser a melhor, porque o radicalismo, o radicalismo vai afastar as pessoas, e uma posição mais moderada, né, vai unir as pessoas. Eu vejo em Jesus um grande modelo, né? Jesus não está aqui para ser o nosso modelo, Jesus é o nosso Salvador, né? Mas ele também é um modelo. Ele soube agir de uma forma muito correta naquele contexto, né? O povo de Israel era escravo, né, dominado pelos romanos, mas ele muito tranquilamente diz, olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus não ensinou as pessoas a não pagar impostos, pelo contrário, ensinou as pessoas a pagar os impostos, ensinou as pessoas a honrar as autoridades, muito embora as autoridades fossem corruptas também naquela época, né? Então, Jesus ele demonstrou claramente que é possível, né, estar nessa esfera de Deus, né, na igreja, no povo de Deus, mas, ao mesmo tempo, se relacionar nessa esfera do Estado sem conflito, né? Contribuindo, cooperando, sabendo que é Deus que usa esses dois braços para fazer a sua vontade, né, para cuidar, para prover a vida e possibilitar, especialmente, que o evangelho seja pregado e vivido por todos os seus filhos. Muito bem, até para ajudar a nortear, né, pastor, a orientar aí os membros aqui, né, diz respeito à lei, né, a lei da igreja, né, de Deus, e o que é do Estado, né. E aí eu queria aproveitar o Jairo Christ, que é o nosso representante leigo aqui, né, no debate hoje, para falar, assim, né, a tua opinião, Jairo, com relação a essa distinção, né, entre igreja e Estado, para a sociedade civil, como é que você vê isso?
e colegas aí, eu enxergo o seguinte, com toda clareza, né? Essa divisão de igreja e Estado, você tem regras. No caso do direito, no caso do cidadão civil, né, somos todos nós, você tem a Constituição, você tem Código Penal, você tem Código Civil, tem Código Tributário, como diz o presidente, você é obrigado a pagar tributos, né, impostos, né, e isso é lei, e você como cidadão cumpre. Na igreja, você também tem regras, né? A nossa igreja, por exemplo, ela tem o estatuto, né? Ela tem o regimento, daí ela tem, no caso do pastor específico, o Código de Ética Pastoral, e nós, no documento, nós deixamos claro também que, quando você é pastor formado, você se filia à igreja. E quando você filia à igreja, você subscreve estatuto, regimento e código ético pastoral. E lá está claro que você não deve, é orientado a não se filiar a partido político e não fazer política partidária. Então, para mim está muito claro isso, né, que também a convenção referendou esse documento para que isso fique bem claro, né? E assim, eu acho que está bastante nítido isso, assim como você tem direitos civis e você tem, a igreja também tem as suas regras e você subscreve e está dentro desse contexto, né? Então é isso. Muito bem. Diretor, gostaria de complementar aí em relação a esse tema da Igreja e Estado? Não, acho que foi muito bem colocado, e eu talvez apenas iria sublinhar uma palavra que o presidente Geraldo utilizou, que me parece uma palavra muito importante nesse assunto, a palavra moderação. Moderação sempre é importante, né? É importante que o pastor seja moderado nas suas opiniões pessoais, naquilo que ele expressa, e também os cristãos em geral, todos, né? Nós somos exortados a ser moderados na nossa vida. Agora, voltando à questão da política, né, no Estado, então, eu acho que é importante a gente acentuar que há esse lado muito positivo, que há um lado bom, né, do envolvimento dos cristãos na sociedade como tal, né? Nós estamos aí, nós vivemos em sociedade, nós vivemos com outras pessoas que têm opiniões diferentes daquelas que nós temos, e nós estamos convivendo, utilizando deste mesmo ambiente no qual Deus nos colocou, e nós queremos que o melhor ocorra para todos. E aí tem algo que me parece que é muito importante quando se fala na participação do cristão na vida política, pegando, por exemplo, o aspecto das eleições, não é? Uma vez alguém disse algo que eu achei muito interessante. A pessoa disse, era próximo a uma eleição, e ele disse, olha, para mim, na verdade, tal candidato me agrada. No entanto, eu penso que para o bem geral das pessoas, aquele outro seria melhor. E eu não vou entrar aqui no ponto de quem é este ou quem é aquele candidato, mas o ponto é, quando eu, como cristão, participo na vida da sociedade, eu olho para o meu benefício, mas eu olho para o benefício de todos, né? O amor que nós somos exortados a ter por todos, ele também deve se expressar na nossa vida política, na nossa participação na vida, na sociedade. Muito bem, aproveitando esse gancho também do diretor, que ele trouxe esse exemplo, né? A gente trouxe algumas orientações aí de medidas preventivas, né? De orientação aí para os pastores. Mas e quando acontece alguma coisa? Antes o Jairo tinha comentado, né, sobre a questão de transformar o púlpito em palanque, né? Quando acontece uma situação, né? Quais as medidas corretivas, né, que a igreja pode estar realizando? Então, acho que a primeira ação da igreja nesses últimos anos foi ter clareza sobre o assunto, né? Porque é muito difícil você tratar de algo quando a igreja não tem aquela clareza necessária. Então, nós, no nosso Código de Ética Pastoral, no artigo 31, diz assim, como cristão, pastor, eu quero cuidar para equilibrar as minhas responsabilidades como pastor com as demais responsabilidades como esposo, pai, assalariado, súdito e como membro da minha sociedade e do meu país. Mesmo que deva estar atento aos problemas da sociedade, não quero, enquanto pastor, exercer política partidária. Então, essa frase aqui, ó,
mesmo que deva estar atento aos problemas da sociedade, não quer, enquanto pastor, exercer política partidária. Ela tinha interpretações diferentes. Havia aqueles que diziam, filiar-me a um partido político não significa fazer política partidária. Outros diziam, sim, quando você se filia a um partido político, você está fazendo política partidária. Então, não havia um consenso em nosso meio quanto a esse assunto. Então, uma das primeiras providências foi buscar esse consenso, né? Agora, sim, a partir desse documento que foi aprovado na Convenção Nacional, que foi um documento preparado pela Comissão Jurídica, pela Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, com participação do Conselho de Ética. Então, foi um trabalho bastante pensado, e agora está bastante claro, diz assim aqui no documento, sendo assim, está claro que existe um óbice nas leis internas da nossa instituição, que veda a possibilidade de um pastor da IELB filiar-se ao partido político, enquanto estiver no exercício do ministério pastoral. Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar. Agora, há uma clareza, né? Agora está sublinhado, está registrado, está sublinhado. O pastor não deve filiar-se a partido político. Se ele desejar filiar-se a um partido político, ele precisa necessariamente licenciar-se do ministério. Esse é um ponto. Então, a gente tem enfatizado isso agora. Pastor que procura a presidência da IELB com essa intenção, ele está sendo orientado, você vai ter que se desfiliar, aliás, se licenciar para poder filiar-se a um partido político. O contrário, também nós já estamos fazendo. Pastor que está afiliado a um partido político, licenciado e quer retornar, nós estamos exigindo a desfiliação partidária. É uma das exigências da comissão de colóquio, um comprovante de desfiliação partidária. Então, temos clareza quanto a isso. E estamos orientando os pastores, assim, no dia a dia, e de uma forma bastante tranquila, né? Eu preciso frisar isso, bastante tranquila. Esse documento não tem causado polêmica, ele não tem causado reações negativas, muito pelo contrário, esse documento tem trazido segurança, tem trazido, assim, bastante tranquilidade nas ações da igreja, especialmente nas ações da parte da presidência. Mas existe um aspecto que precisamos destacar aqui, que talvez esse seja um dos menores problemas, a filiação ao partido político. Porque o pastor pode não se filiar a um partido político e estar fazendo política partidária, né, nos relacionamentos, nas redes sociais, na sua comunidade, até usando o púlpito para fazer do púlpito um palanque, né, de política partidária. Então, a nossa prática tem sido assim. Nós estamos admoestando esses pastores, nós estamos conversando sempre de uma forma bastante amorosa, bastante evangélica, mas bastante firme, e procurando mostrar para o pastor que isso vai estar trazendo prejuízo para o reino de Deus e para o seu próprio ministério. Uma coisa que nós estamos mostrando para os pastores agora, assim, nesses aconselhamentos, é que as congregações, quando elas estão num processo de chamado, elas, além de pedir a ficha cadastral do pastor, que nós temos aqui no centro administrativo, que é uma prática bastante antiga e muito boa, né? A IELB envia a ficha cadastral dos pastores que participam do projeto, do processo de chamado. Mas o que as congregações estão fazendo? Hoje as pessoas têm acesso às redes sociais. E as lideranças das paróquias, das congregações, elas estão buscando nas redes sociais informações sobre os pastores. Qual é a postura dele em relação à política, qual é a postura dele em relação ao trabalho, se ele posta apenas coisas polêmicas, se ele posta coisas construtivas, se ele posta muitas coisas relacionadas a ele, à família dele, ou ao trabalho dele. Então, isso a gente tem procurado mostrar aos pastores, né? Especialmente aqueles que ainda não compreenderam bem a importância de não ter e não fazer política partidária, né? E no dia a dia a gente tem mostrado isso para eles, e quando eles entendem que isso é para o bem da igreja, que é para o bem do ministério deles, que é para o bem da sociedade, eles acatam com muita humildade, né, e de uma forma maravilhosa. Então, tem dado certo, né, a gente tem trabalhado nesse sentido, e apesar de toda essa polarização,
a gente tem sentido que a igreja tem caminhado com bastante tranquilidade e paz. Muito bem. Só para complementar aí o presidente, né, na verdade isso é algo que tem acontecido em todas as áreas, não só para pastores, né, até para, a gente tem outros tempos também comentou aqui, até para emprego, tudo, né, as pessoas vão lá nas redes sociais e olham o que as pessoas estão fazendo, a gente tem que ter mais cuidado, né, com o que a gente vem postando, né, e se manifestando aí nas redes sociais. Diretor, gostaria de complementar? Eu acho que foi bem colocado, né, a pergunta era sobre medidas preventivas e corretivas. Naturalmente, a maneira como o presidente colocou, com essa moderação, novamente, né, acho que é a mais positiva. Mas eu diria que uma medida preventiva, novamente, é lembrar o aspecto positivo da vida em sociedade, né? É claro que nós temos uma tendência, talvez, de ver aspectos negativos, e, infelizmente, eles ocorrem, né, quando há divisões por causa de uma visão política, mas em si há algo muito positivo, a vida do cristão na sociedade que beneficia o próximo. Então, aí o pastor tem realmente um campo muito importante de trabalho, de lembrar aos congregados na pregação, no estudo bíblico, no aconselhamento, o papel que cada um tem dentro da vocação para a qual Deus o chamou. Então, se temos pessoas na igreja que atuam na sociedade, na liderança na sociedade, seja em qualquer âmbito, e não apenas em termos de governo, mas na sociedade civil como tal, é importante que o pastor oriente as pessoas para que vivam esta vocação dada por Deus no propósito de que tudo que ele vier a fazer beneficie o próximo, traga bênção para o próximo. Não apenas pelo testemunho do evangelho, que é o papel fundamental da igreja, mas por zelar pela vida do próximo. E nesse aspecto, a igreja, me parece que ela pode fazer muito. E aqui, quando eu falo igreja, eu me refiro ao pastor, à congregação local, à igreja como um todo, igreja nacional, enfim, de manifestar-se, por exemplo, quando há flagrantes ataques à vida humana. Se nós estamos diante de uma situação em que, flagrantemente, as pessoas estão sendo massacradas, por exemplo, né? Destituídas dos seus direitos mais básicos, é importante que nós lembremos que há um Deus que é o Senhor do céu e da terra, a quem todos deverão prestar contas. E é importante que, positivamente, digamos, vamos viver para o bem de toda a sociedade. Então, há um papel muito positivo também nesse aspecto político, na vida do cristão, na sociedade. E aí o pastor tem um papel de, a partir da palavra de Deus, orientar os membros da igreja para que vivam aquele chamado que Deus lhes deu no local onde eles estão, no propósito de serem uma luz e sal da terra ali mesmo naquele local. Muito bem, bem colocado aí pelo diretor. Jairo, gostaria de complementar? Pois sobre esse tema, em tudo na vida tem o antes, o durante e o depois, né? Quando eu me imagino um pastor que toma a decisão de se licenciar no ministério, de concorrer a um cargo político, e eleito por um tempo e depois exercendo esse cargo ou não eleito, tende a tentar voltar para o ministério, e faz isso através da comissão de colóquio. No mínimo, já há, por parte dos membros, como o presidente citou, uma posição, ele se identificou como uma posição política, né? Está claro para as pessoas que, eventualmente, passa pela comissão de colóquio, não houve óbice nenhum, e aí ele se coloca à disposição de um chamado, e ele vai ter dificuldades, né? Então, assim, o bom conselho, o sábio conselho, para o pastor que exerce o ministério, quer exercer o ministério, que ele não faça isso, né? Porque as consequências virão, isso é natural que há, né? E isso ele não pode se dissociar, né? Quer dizer, ele teria que assumir, né, que ele foi candidato por partido tal, oposição tal, e depois ele quer retornar ao ministério, né? Aí fica mais difícil a isenção, né? A conduta isenta, né, que ele deveria ter. Eu acho que essa preocupação o pastor deveria ter.
Bem colocado aí pelo Jairo, né? Eu lembrei da questão, até o Gerson Lino tinha comentado antes alguma coisa nesse sentido, dos rótulos que às vezes, né, a gente acaba colocando, né? Porque como o diretor antes comentou, né, sobre, às vezes a gente vê a política como uma coisa muito negativa, são, né, más pessoas que estão na política, mas são rótulos que a gente acaba generalizando, né? Assim como em todas as outras áreas também, todas as profissões, tem aquelas que exercem, né, com bom senso, com discernimento, com ética, e outras que não, né? Então, a gente tem que também pontuar essa questão, né, da rotulação, né, dos cargos e tudo mais. E para a gente ir encaminhando para o final aí do nosso debate de hoje, no parecer também há uma pergunta, a gente falou um pouquinho sobre a questão da liberdade de expressão, né, da política partidária dos pastores, se o pastor tem liberdade de se expressar livremente, né? E há uma resposta ali dentro do contexto de cidadania, mas a gente podia ampliar aí também para um campo maior, né? Aí eu trago como exemplo a Convenção Nacional, onde nós temos também a eleição de pessoas a cargos, né? Para ocuparem cargos. A gente poderia vincular o processo eleitoral na IELB ao processo eleitoral civil, né? E qual seria a conduta correta, sobretudo dos pastores, ao posicionamento oficial da IELB nesse sentido? Pois então, só linkando ainda aquilo que o Jairo falou, a CTRE, no documento, ela se posiciona com isso, ela diz que o retorno do pastor pode ser complicado e conturbado, são as duas palavras utilizadas aqui, pode ser complicado e conturbado, pode ser, né? Sim, justamente por isso, né? Porque fica essas marcas, esses rótulos. Ficam os rótulos, né? Eu posso interromper para complementar uma coisa que o presidente colocou no documento dele sobre isso, uma carta que foi enviada aos pastores, e é onde ele diz em algum momento que o pastor, em sendo candidato, se desvinculou do ministério e é candidato, não deve usar o termo pastor, né? Porque porque ele é um líder natural dentro do contexto que ele vive, né? Principalmente se ele está um bom tempo naquela sociedade, naquele meio, e ele usa o termo pastor. E no documento, não consta aqui, mas o presidente, na carta em que ele mandou, ele desrecomenda o uso do título pastor, porque na função que ele vai estar na sociedade civil, ele não é pastor. Ele se licenciou, ele não usa mais o termo pastor, né? Então, isso é importante deixar claro, né? Então, se eu for candidato, que o nome pastor traz votos, por exemplo, está desrecomendado também que ele use, né? Então, eu me lembro bem que o presidente colocou na carta isso claramente, e nós, na verdade, não trouxemos para cá, mas poderia ser complementado. Muito bem. Desculpe, presidente, aí por ter atrapalhado. Não, imagina, foi bom esclarecer. Agora, essa questão da liberdade de expressão, né, a gente está falando aqui de política, política partidária, né? A gente podia estender ou abranger algo maior, né, nessa temática, né? Porque a liberdade de expressão, todos nós temos, né? Mas eu acho que daí entramos naquela palavra bíblica que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí não é só questão de política partidária, até o time do coração meu, se eu como pastor ou como um líder religioso colocar ele tão em evidência que dificulta o meu testemunho, que impede de eu abraçar o próximo, que impede de que Deus alcance o próximo por meio de mim, né? Todas essas coisas deveriam ser combatidas. A ostentação, a gente fala das redes sociais, né? Quem ostenta muito, roupas novas, bens, carro novo cada ano, uma casa bonita, enfim, fica ostentando coisas que, de repente, atrapalham no dia a dia você se relacionar com as pessoas, né? Então, eu acho que na política e em todos os campos da nossa existência, da nossa vida, nós sempre devíamos pensar aquela palavra, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você falou das eleições na IELB, né? Em tese, né, os pastores podem ser indicados e podem participar de processos eleitorais. Todas as congregações filiadas podem participar, né? Podem indicar candidatos, podem votar. Mas acho que até mesmo o pastor ele deve perguntar assim: convém eu, neste momento
interromper o trabalho que, de repente, não está concluído na paróquia onde ele está, para aceitar um desafio, até mesmo diante de um novo chamado, né? Convém, neste momento, embora seja interessante para mim, para minha família, né, mudar, ir para um determinado local, para uma determinada cidade, mas convém que eu vá neste momento, se eu tenho ainda algo muito importante a ser realizado, um projeto a ser concluído, a ser desenvolvido, né? Então, aquela palavra de Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas, também se aplica aqui, né? Nessa minha liberdade, eu primo por essa moderação que o Dr. Gerson frisou, mas eu primo também por priorizar aquilo que de fato é de Deus, né? Buscar as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Existe uma escala de valores, né? Existem prioridades muito claras nas escrituras sagradas. E quando eu vou exercer a minha liberdade, seja dentro da igreja, seja dentro da família, seja na sociedade em geral, eu vou observar esses princípios, eu vou observar essas prioridades. E eu vou, por amor a essas prioridades, eu vou abrir mão de algumas coisas que eu até teria o direito, eu até teria a liberdade de fazer, de dizer, de realizar, mas eu deixo de fazer isso porque há coisas mais importantes que eu priorizo em minha vida. Eu acho que esse deve ser o norteador da nossa vida nesse tempo. Os princípios, os valores e o critério da conveniência, né, como o senhor trouxe, ele que está aqui na questão do documento também da CTRE. Diretor, gostaria de falar nesse tema também? Olha, eu creio que a maneira como a IELB conduz as eleições, ela é bastante saudável. Na última convenção, por exemplo, nós vimos os candidatos que foram indicados pela igreja poderem apresentar resumidamente a maneira como eles veem o trabalho da igreja, especificamente na área para a qual eles são indicados. E eles têm toda a liberdade, e a gente nota que há um clima de cordialidade entre os candidatos, ou seja, é muito diferente daquilo que nós vemos na vida política partidária no país, no estado, no município. Também é importante que dentro das eleições da igreja, nós sempre nos lembremos que se alguém se submete a ser um candidato, ele está lá para servir. Quer dizer, o propósito de entrar num determinado cargo, num papel, numa função na igreja, é ser um servo de Cristo a favor da igreja, a favor da pregação do evangelho, a favor do bem do próximo. Quer dizer, com essa perspectiva, eu creio que nós estamos tranquilos, né, como igreja, e eventualmente pode haver algum exagero para um lado, para o outro, mas eu tenho a impressão que, em termos gerais, nós temos ido bem nesse aspecto, né, em que nós vemos candidatos se tratando de maneira cordial, fraterna, buscando naturalmente o bem maior da pregação do evangelho, e por isso bastante distante daquilo que nós vemos em eleições para o país, para o estado e para o município. E graças a Deus que é assim e que continue. Jairo Christian, sua opinião também, suas observações. Eu acho que, ou falando de eleições, né, eu tenho, sim, participado de eleições há muito tempo, né, e visto eleições, né, e como as pessoas se apresentam, como diz o professor Gerson, né, de uma maneira tranquila, né, dentro do contexto de igreja, né, que você coloca o seu nome à disposição e para servir, né, para servir a igreja, né, e eu tenho convicção de que Deus elege, né, e o processo é tão correto que ele começa lá na base, na indicação da congregação, na indicação do pastor, né, então, e é um processo totalmente democrático, né, eu acho que o modelo da igreja é um modelo muito bem elaborado, né, então, dentro dessa liberdade cristã que tem, eu até complementaria, Luana, dizendo o seguinte: dentro da sociedade, por exemplo, o pastor Gerson fez um insight aí dizendo sobre o cidadão pertencer ao mundo e à sociedade e precisa se posicionar sobre certos temas, por exemplo.
Então, nada contra, de repente, um pastor se posicionar profundo em torno da ecologia, né, do mundo que Deus criou e que a gente precisa preservar, e que você vê a cada dia mudanças climáticas terríveis, tal, por ação do homem. Então, por que nós não podemos nos posicionar sobre isso, né? Então, como cidadão, como pastor, né, como congregação, né, como igreja, né, defender certos valores que está dentro da nossa linha e está dentro da situação civil, de temas discutidos pela sociedade. Então, eu acho que a igreja precisa, e os pastores e os membros, se posicionar sobre certos temas com vigor, por que não, né? Participar de campanhas, ou esse tipo de coisa, né? Ok? Com certeza, exercer o nosso papel como cidadão e como cristão também, né? Muito bem, nosso CPT Debate de hoje vai chegando ao fim, a gente agradece muito aí a participação de vocês, né, em poder esclarecer também a nossa igreja sobre esses assuntos, às vezes polêmicos, mas tão importantes, né, justamente nesse sentido de orientar os nossos membros e os nossos pastores, e a gente deixa o microfone aberto aí para as considerações finais e a despedida, começar com o presidente. Ok, eu agradeço a oportunidade de participar, e especialmente com colegas tão especiais quanto o diretor Gerson, nosso irmão Jairo, e com todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. E a minha palavra final é no sentido assim de que todos orem, né, nesse nosso contexto político conturbado, orem pelo nosso país, orem pelo mundo, orem pelos candidatos, que eles também recebam de Deus, né, a orientação, o discernimento, a clareza, a serenidade, a tranquilidade, a sabedoria, para que sejam candidatos que apresentem algo novo, algo bom, algo consistente, e aqueles que sejam eleitos que façam aquilo que Deus realmente espera que eles façam. E orem também pelos pastores, né? Os pastores têm uma responsabilidade bastante grande, algumas vezes são mal interpretados, né, quando querem se manifestar sobre alguns temas. Aqui no Brasil logo se linka as manifestações ou à esquerda ou à direita. Às vezes os pastores não têm essa intenção de defender uma ideologia de direita ou de esquerda, mas de defender uma verdade bíblica, defender um posicionamento histórico da igreja. Então também orem para os pastores que quando eles se manifestem, que eles tenham também a sabedoria, que eles tenham as palavras certas, a forma certa de fazer essa manifestação. Enfim, eu acho que a melhor contribuição que nós podemos dar neste momento é entregar todos nas mãos do nosso bondoso, gracioso, poderoso, misericordioso Deus, porque é Ele que governa, né, com seus dois braços aí, Estado, Igreja, Igreja, Estado, e que Ele utilize, né, os da igreja, os de fora da igreja, para o bem. E é assim que eu acho que nós vamos poder dar a melhor contribuição, colocando todos diariamente nas mãos de Deus em oração. Assim eu me despeço, deixando um forte abraço para todos vocês, que Deus abençoe a todos, especialmente que Deus abençoe o nosso país, nesse processo político e nas eleições que nós vamos ter esse ano, e que Deus abençoe os pastores, que eles tenham o equilíbrio e consigam exercer o seu ministério em meio a todo esse contexto de tumulto. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Amém, amém. Diretor Gerson Linden, obrigado mais uma vez por estar com a gente, e o microfone é seu. Muito obrigado, Luana. É um prazer muito grande estar com você, com o presidente, com o amigo Jairo e com aqueles que nos assistem. E lembrar, assim, né, o nosso tema é o pastor e a política, e o presidente citou, num dado momento, um texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, quando fala da excelente obra que é o do ministério. Acho que isso é importante que nós, como pastores, lembremos que Deus nos deu algo para fazer que é excelente. A pregação do Evangelho é o que mais o mundo necessita, é o que mais cada pessoa deste mundo necessita. Porque é pelo Evangelho que pessoas são trazidas à comunhão com o Pai Celestial. Uma comunhão que começa aqui neste mundo, pela fé em Jesus Cristo, uma comunhão que olha para frente com esperança, e uma comunhão que produz o amor ao próximo, que é o tema da política no melhor sentido da palavra. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as eleições de nosso país, para que bons candidatos sejam eleitos, que visem não o benefício próprio ou da sua linha própria partidária, mas que, de fato, beneficiem todo o povo para o qual eles foram eleitos como servos, não como senhores, mas como servos, e sabendo que deverão responder diante do Pai Celestial.
Então, que Deus nos abençoe a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Amém. A gente que agradece, que Deus abençoe aí o senhor na condução do Seminário Concórdia também. Jairo, mais uma vez agradecer também a sua participação e a sua despedida. No MML, né, que a IELB tem para pastores e esposas, a gente tem um tema para os leigos, que fala que o pastor mora numa casa de telhado de vidro. E o pastor é muito observado, e eu acho a posição dele diante dessa não é fácil, né? Você tem que manter essa posição de isenção e não manifestá-la, né? Mesmo tendo a sua posição, a sua visão, não é uma tarefa tão fácil. Mas é do ministério, é do seu trabalho, e é assim que ele precisa proceder, né? Sem se filiar a partido político, sem fazer política partidária, né? E no mais, eu queria, então, agradecer aí a oportunidade, mano, nos despedindo da CTRE, né, e desejando que a nova comissão seja abençoada, aí, que Deus abençoe realmente o trabalho dele, junto com o presidente. Desejar ao presidente uma boa gestão, já que ele foi reconduzido ao cargo, e ao amigo Gerson, né, que nós tenhamos, né, Gerson, através da tua gestão, muitas vocações novas, né, no seminário, e nós tenhamos muitos candidatos, né, porque, como diz a Seara, é grande e os trabalhadores são poucos, né, oremos por isso também. Obrigado. Amém. A gente agradece também por todo o seu trabalho, sua dedicação aí ao longo desses anos na CTRE, viu, Jairo? Que Deus continue aí te conduzindo, né, te abençoando nos próximos passos aí na sua vida. E aproveitar esse gancho aí do Jairo, né, lembrando que esse é o nosso primeiro programa CPT Debate dessa série, que a gente vai continuar conversando ainda com a gestão anterior da CTRE sobre os outros 2 temas que também foram propostos, foram trabalhados lá na última convenção nacional, né, que é sobre relações homossexuais e ordenação de mulheres ao Ministério Pastoral. Então, a gente agradece a nossa querida audiência que nos acompanhou ao longo desse programa e continue ligado. Agora, em novo horário, terça-feira, às 6 horas da tarde, você acompanha aqui na Rádio CPT, e também você fica à vontade aí para colocar sugestões e comentários no nosso programa, inclusive sugestões de temas para que a gente possa abordar aqui no CPT Debate, lembrando que é sempre com a presença e participação da Diretoria Nacional da IELB, da Congregação de Professores do Seminário Concórdia e da CTRE, da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais. Eu agradeço aí todos que estiveram acompanhando e até o próximo CPT Debate. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.